Vamos à redação do Notícias Agrícolas. Carla Mendes, boa tarde. Audiência do Tempo e Dinheiro. Tá, antes de a gente pular para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, você está acompanhando o mercado, você é responsável pela cobertura de grãos aí no Notícias Agrícolas. O pessoal está muito triste aqui, né, Carlinha? A frase do dia do Ayrton José Conzen: estamos falindo trabalhando. Ele tem razão ou não, Carla? Olha, João, eu conversei com o Vlamir Brandalize hoje bem cedinho. Ele estava vindo de Goiás para o Paraná de volta. E ele dizia que realmente é um momento bastante difícil, é um momento bastante delicado, mas ele me trouxe uma informação bastante importante também, João, que a safra 24-25 ela não dá prejuízo em nenhuma região produtora do Brasil por enquanto, tá? Então, isso eu acho que é uma informação importante, claro, é importante trazer esse contexto, né? Então, vai haver uma diferenciação de margens dos produtores que já adquiriram todos os seus insumos para aqueles que ainda precisam comprar parte deles, mas se a gente fizer um comparativo rápido com os Estados Unidos, nós estamos falando de um prejuízo de até $2 por bushel, né, para quem está com essa safra em andamento. A gente está falando de preços abaixo de $10 por bushel, e ontem o Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, falou que nós corremos este risco, João, de ver os preços abaixo dos $9 em função desse momento onde a colheita pode começar nos Estados Unidos, trazendo a confirmação dessa safra recorde. Então, há espaço ainda para que os preços possam continuar recuando, mas, claro, eles vão aos poucos se equilibrando, até porque ele precisa manter a viabilidade para o produtor americano. Então, sim, é um dia bastante difícil, mas o Vlamir traz essa informação sobre a safra 2024-25 e acho que ela é bastante importante. Um outro dado importante sobre a nova temporada: a comercialização da soja, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, ela está bastante atrasada. Ambas já deveriam estar mais adiantadas. Isso também é um fator de preocupação, porque pode haver, né, João, em algum momento uma concentração de oferta dos dois maiores produtores e exportadores do mundo, e aí causar um novo momento ali de pressão um pouco mais intensa no mercado. Então é hora de fazer as contas, e aquele produtor que não precisa de caixa no curto prazo pode segurar um pouquinho. Tá, o Hélio Sirimarco, da Sociedade Nacional da Agricultura, está nos lembrando que o setembro em Chicago bateu na mínima agora, 9,36. Isso mesmo. 9,36. João, das últimas 12 semanas, a soja caiu em 10 consecutivamente. Então, de fato, o mercado está renovando as suas mínimas hoje. Testou, né, um fôlego aí entre terça e quarta-feira, ou melhor, entre quarta e quinta-feira. Na quinta-feira começou o dia positivo, mas perdeu força, fechou estável e hoje voltou a cair e foi intensificando as suas baixas ao longo da sessão. Então, agora a gente está falando de perdas de 6 a 7 pontos e meio, mas as cotações chegaram a perder 13, 14 pontos já na sessão dessa sexta-feira. Então, como o senhor falou no começo da nossa conversa, é dia de pescaria. Pois é, deixa eu pedir para o Gleidson trazer a tela do I9PAB, porque assim, se não está dando prejuízo para o produtor brasileiro que conseguiu antecipar suas compras, também não está dando lucro. O que nós vamos ter é margens estreitas. E aí, como é que você sabe se a sua margem está dando lucro, se dá para pegar? Então, nós estamos oferecendo essa ferramenta aí, que é uma inovação nossa, junto com um produtor rural, que é o Paulo Nicola, lá do Rio Grande do Sul. Ele é um financeiro, conhece valores e tal, e ele criou uma ferramenta, Carlinha, o PAB, que é uma referência igual na tabela FIPE dos carros. Ele criou o PAB, que é a medida da soja por 5 anos, vai avançando e tal. E aí ele mede se está bom para fazer alguma posição, fazer compras, e ele mede também os custos dele. E aí ele está passando para todos os produtores uma ferramenta que custa R$ 99 para sempre. Você tem uma ferramenta como você tem dentro do celular. Compra uma vez só. Uma vez só. Aí você tem os seus custos, você vai lançando na ferramenta, é uma calculadora, e você vai comparando com os preços que estão no dia. Aí você usa a referência, você fala, opa, porque é nesses detalhes que a gente vai se segurar nesta safra, viu, Carlinhos?
Com certeza, João. Hoje o Vlamir estava me pontuando aqui Base Porto, a safra nova, que referências de preços nós temos. Então, ele citou a referência 30 do 3, R$121, 30 do 4, R$122,50, 30 do 5, R$123. Há algumas semanas, João, esses preços estavam superando 130, 140 no Porto, safra nova. Então, quem fez essas contas, quem usou uma ferramenta semelhante, né, a essa e quem já estava usando o PAB já pôde capturar esses bons momentos. Porque nesse momento, o Vlamir aponta, são os piores preços que a safra 24-25 registra desde que os primeiros números foram lançados para esta temporada. Nós estamos falando da construção de uma oferta, João, sem ameaças até agora, tá? É importante também deixar isso muito reforçado. Até agora, nós estamos falando de uma produção global de soja 24 e 25 de quase 429 milhões de toneladas. Nós estamos falando de estoques finais superando 130 milhões. Então, isso, até este momento, é fator de pressão sobre as cotações em Chicago. E o Eduardo Vanin fala muito isso. Ele fala, Chicago é para todos. E quando Chicago é para todos, o que a gente aqui no Brasil vai ter que olhar? Prêmio e dólar. E o Vlamir pontuou isso ontem aqui no programa, e eu, nessa entrevista que fiz com ele agora, já eu vou lançar essa notícia completa aqui, tá, João? Com o Vlamir Brandalize, o Enio Fernandes e o Eduardo Vanin sobre essa comercialização nos dois países, para a gente entender o impacto que isso pode trazer para os preços. E o Vlamir falou, então é olhar para o dólar e para os prêmios, porque dali podem vir esses melhores momentos que vão ser mais escassos, né, João? Mais raros, mas precisam ser aproveitados. Também que o Belinello explica bem, né? Você produz a soja para você fazer dinheiro e não para os outros lucrarem em cima de você. É lógico. A soja vai ser só a base. Você vai ganhar nos detalhes, né? No dólar. Muito bem. Agora, aí tem exceções, né, Carlinhos? Tem produtor no Rio Grande do Sul que não tem o que fazer. Não. Ele perdeu o solo. Para recuperar o solo, fazer o perfil novamente, 3 anos, no mínimo. E aí eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para que as suas dívidas sejam prorrogadas por 2, 3 anos, para dar um tempo para eles respirarem, para eles pagarem, eles querem pagar. Só que está uma confusão. Deixa eu ver, Gleidson, por favor, hoje é dia de luto, veja a tela que nós temos de chamada do movimento SOS Agro. Agricultores vão fazer tratoraço no interior, vão para Porto Alegre, inclusive. Essa é a convocação do SOS Agro. É um dia de luto em prol da reconstrução do Estado, onde, na essência, eles querem isso que nós estamos dizendo, né, Carlinha? Prorroguem os nossos vencimentos para a gente poder sobreviver, respirar, reconstruir. Mas está uma confusão. Quais são as últimas informações, Carla? João, hoje eu conversei com o Valnei, ele é produtor rural em São Lourenço do Sul, ele que está organizando, né, ele está na liderança ali na região desses produtores que estão se manifestando. Eles continuam com seus tratores, né? Tem o tratoraço lá acontecendo a manifestação em Porto Alegre, na capital gaúcha, mas tem também as manifestações pontuais. E o que acontece, né? Essas manifestações pontuais, elas estão com os tratores ali na beira das estradas, justamente porque há esse sentimento de que talvez seja necessário fazer isso, né? Atravancar essas estradas. Inclusive, na BR-116 está aquele movimento de para de um lado e anda do outro e assim sucessivamente. Para começar a não só chamar atenção, porque é isso que, né, isso já era necessário. Então, é preciso que eles sejam ouvidos e tenham os seus pleitos atendidos. Até esse momento, não aconteceu. Por quê? O Dr. Francisco Torma explica, e hoje eu fui me valer dele novamente para trazer as informações. Bom, o limite máximo de alguns descontos, João, é de apenas R$4.000. Essas dívidas que foram prorrogadas, as CPRs, por exemplo, elas não entram nessa lista. Há alguns bancos que estão colocando algumas burocracias. Por quê? Porque também não entenderam claramente as diretrizes que vieram ali no decreto que foi divulgado no início dessa semana. Então, no início dessa semana. Então, o que acontece nesse momento é uma falta de clareza. E mais do que essa falta de clareza, essa limitação dos descontos e dos valores, né, dos percentuais para a liquidação e também para a prorrogação dessas dívidas. Enquanto isso está acontecendo, enquanto falta essa clareza, os produtores não conseguem fazer com que essa prorrogação
esteja em vigência. Inclusive, a própria FETAG se manifestou e orientou o produtor a não pagar qualquer dívida rural se ele tiver enquadrado, na verdade, se ele não estiver enquadrado nesses decretos, né, que estão saindo na medida provisória. Por quê? Ele pode, João, ao fazer essa prorrogação e pagar suas dívidas ali em 16 de setembro, ele pode não se enquadrar em outras medidas de apoio, né? Então, a FETAG traz essa orientação, abre aspas, para o presidente da federação. Orientamos que o produtor espere até 15 de setembro para ter clareza do que será ou não atendido, porque o prazo é 16 de setembro. Temos a medida provisória e um decreto que atende um grupo de produtores. Estamos esperando a MP para as cooperativas e também cerealistas. Até lá é preciso esperar, fecha aspas, para o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva. Então, veja, João, a maior dificuldade aqui agora é a falta de clareza. Uma coisa é a narrativa, a outra é a realidade, é o que a gente lê no movimento. Eu estou recebendo informações. O Banrisul da minha cidade está com norma para não liberar crédito novo para quem não tiver liquidado as dívidas. O banco trabalha com limites, faixa de endividamento, e não sairá novos empréstimos se o que tiver vencido for pago. A outra informação, o Sicredi também cobrou ontem sem desconto algum, tive que pagar o valor integral, ficava com a conta negativada e todos os limites caíam. Ou seja, a conta chegou a um descompasso na informação. O pessoal do movimento SOS Agro me informa que eles estão indo para Porto Alegre para botar os tratores lá na frente onde estava o Lula, onde está, sei lá, depois dessa frase do Lula ficou um negócio complicado. Ao invés dele acalmar, né, fazer política, não, ele está enfrentando, dizendo assim, não, vocês estavam contra mim, parece que tem uma vingança no ar aí, o que é isso? Mas o fato é, como disse o Rodrigo Tessari, o que nos resta é carregar os tratores, botar os tratores nas pranchas e ir para Brasília, porque lá eles nos veem. Acho que é isso, viu, Carla? João, uma informação importante. Quando a gente olha para as dívidas de custeio, por exemplo, quando as perdas forem iguais ou superiores a 30%, chegando até 60%, no máximo, e o produtor fez a declaração pessoal das suas perdas e essas perdas foram ali aprovadas e legitimadas por aquelas comissões municipais, ele tem 20% de desconto na liquidação, 24% na prorrogação. Ele tem até 20 mil de limite na liquidação, até 16 mil na prorrogação. Quando ele tem, além dessa declaração e da legitimação pela comissão, ele tem também um laudo técnico, esse percentual de desconto aumenta. Ele sobe para 50% no caso da liquidação, 40% no caso da prorrogação. 25 mil, até 25 mil reais no caso da liquidação e 20 mil no caso da prorrogação. Agora, como é que ele sabe se ele se enquadra ou não? Se a comissão municipal vai legitimar suas perdas ou não. Municipal. E esse prazo é o que está preocupando mais o produtor, João. E o Valnei, esse produtor de São Lourenço do Sul, com quem eu conversei, ele falou: as parcelas de custeio e investimento, as operações de crédito, elas são a nossa grande e principal pauta, porque estamos todos perdidos. Eu poderia até vender uma máquina, mas como é que eu vou vender uma máquina sem saber se o meu produtor, o meu parceiro ali de operação que vai comprar essa máquina, vai conseguir acessar o recurso para pagá-la? Então, essa dificuldade, todos os produtores, ele me citou essa situação, todos os produtores estão descapitalizados e perdidos sem saber o que fazer. Perdidos, desorientados. E tem a comissão municipal, né? Parecendo aquela história da Venezuela, fazendo um X na casa do sujeito. Botou na gente, não, X. O Marcelo Rocha está dizendo que o melhor que o produtor tem que fazer nesse instante é protocolar uma carta com o pedido de prorrogação. Tem que ter um papelinho na mão. Carla Mendes, muito obrigado pela sua participação por hoje. Mais informações no Notícias Agrícolas e vamos em frente, guerreira. Vamos em frente, João. Precisando de mim é só chamar. Um ótimo final de semana para todos. Estamos de olho em você.